por essa oportunidade, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, por cada momento de aprendizado durante essa semana, pela oportunidade, Senhor, dessa doutrina bendita que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, nos dando a oportunidade de refletirmos e compreendermos o porquê de cada coisa. Rogamos a Deus que possa abençoar todos os lares aqui representados, que possa abençoar o nosso companheiro Falcone, que fará a palestra da noite de hoje, que ele possa trazer aos nossos corações sementes de amor, de paz, de crescimento, e assim, agradecidos por mais essa oportunidade, te rogamos, Jesus, que estejamos sempre conectados com vós, pois temos a certeza de que jamais nos deixa sós. E assim, agradecidos, damos continuidade à Semana Espírita. Muito obrigada, Senhor. Armando. Só uma dica, um recadinho, para que todos possam, por favor, desligar os seus celulares, para evitar, né, surpresas durante a palestra. Muito obrigada a todos. E agora as crianças podem descer para a evangelização. Tá bom? Obrigado. Prezadas irmãs, prezados irmãos, caros internautas que nos acompanham através dos recursos da internet, que as bênçãos de Jesus continuem a verter sobre todos nós. Estamos em Cataguases, Zona da Mata, sobre a regência da colônia Regeneração. O que é para o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Petrópolis, Teresópolis e adjacências, nosso lar. É para nós, aqui na Zona da Mata, a colônia Regeneração. Nos mesmos moldes, tamanhos e proporções de nosso lar, desde 1938, sob o comando de Abel Gomes Espírito, também com 6 ministérios, 12 ministros em cada ministério, e quem leu a obra Nosso Lar pode aquilatar a responsabilidade disso. Quem quiser saber mais sobre estas colônias, leia o livro de Eigorina Cunha, sobrinha neta de Eurípides Barçanufo, intitulado Cidade no Além e Imagens no Além. Por isso, vamos aproveitar esse clima espiritual dessa casa extraordinária e avançarmos juntos. Sejamos todos muito bem-vindos. Eu falei pela primeira vez nesta instituição com 16 anos. Então, há mais ou menos 55 anos. Não tinha o segundo andar. Isso aqui era um pé direito enorme. E na Mocidade Espírita, depois, com aqueles companheiros da primeira hora, ainda tínhamos fundadores da casa, e o trabalho extraordinário. Nós agradecemos aos amigos EE e aos amigos ED. Para quem não sabe traduzir, espírito encarnado e espírito desencarnados. E a todos os demais companheiros do Brasil que nos acompanham. Na noite de segunda-feira, na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, que fundamos em Juiz de Fora, Kátia, eu e o Fernando Emílio, com um grupo de amigos, nós, na segunda-feira, temos o trabalho da psicografia. Enquanto eu estou psicografando, o espírito que faz as orientações, Dr. Jacó, foi amigo de Bezerra de Menezes, de Dias da Cruz, no Rio de Janeiro. No final do século XIX e princípio do século XX, eu costumo falar com ele, Dr. Jacó, eu conheço mais gente do lado de lá
do que do lado de cá. Porque quando um espírito benfeitor aproxima da gente, a gente passa a ver o ambiente pelos olhos dele. A defuntada, hoje está todo mundo aí. De Elizabeth Montenaro e de Leopoldina, aos espíritos que fundaram a casa. Fala, não vou nem falar mais nomes não, porque senão posso tomar alguns puxões de orelhas por aqui. Mas é muito bom estarmos juntos. Vamos lá, vamos. A nossa FEAC, Divaldo completou 98 anos, dia 5 de maio. Dia 6 de maio, a FEAC completou 38 anos. E o trabalho cresce, multiplica e avança com todos nós. Fundamos, vai completar 31 anos agora, dia 1º de janeiro, o SOS Preces, em Juiz de Fora, que é um telefone que funciona das 8 horas da manhã até a meia-noite, todos os dias do ano, Carnaval, Semana Santa, não tem férias. 4 linhas telefônicas, até o final do ano vamos passar para 6 linhas telefônicas, mais de 2 milhões de telefonemas atendidos. Vocês devem ter recebido o folheto na recepção. Se tiver companheiros de outras instituições, lá atrás, no local lá que coloca nomes para irradiação, aqui na frente. Se não for para guardar na gaveta, se for para distribuir, pode pegar quantos quiser. Por quê? Nós vamos ver isso já, tranquilamente. Então, que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo. O movimento espírita não precisa de nós. Ao melhor, a doutrina espírita não precisa de nós. O espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Mas o movimento espírita precisa de nós. E o movimento espírita está numa crise. Porque com a pandemia, um número muito grande de pessoas acomodaram-se em casa assistindo trabalhos, palestras online e não voltaram para o serviço. Eu viajo o Brasil e o mundo. A Valéria, se quiser ser minha namorada, tem que colocar o pé na estrada. Ela estava fazendo a conta de quanto nós já viajamos este ano a serviço da doutrina espírita. E vemos em vários lugares instituições espíritas passando aperto porque os trabalhadores não voltaram para o trabalho. Não estou julgando ninguém, cada um tem seu motivo, a sua explicação, mas a situação é delicada. Este ano estamos completando também, 1º de agosto, os 160 anos dessa obra extraordinária que é o Céu e o Inferno. Infelizmente, temos que repetir uma frase que é dolorosa, mas é real. Allan Kardec continua sendo o grande desconhecido da família espírita. Você critica aquele vizinho seu que anda com aquela Bíblia encebada debaixo do braço, mas cutuca nele. Ele conhece ela de trás para frente, de frente para trás. Você fala com ele. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele, João 10:10. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Pedi e obtereis. Mateus 7:7. Ele sabe a Bíblia na ponta da língua. E, infelizmente, Allan Kardec está ali, ó, para muita gente. Se eu pedisse aqui para levantar a mão, não vou pedir. Quem já leu O Céu e o Inferno, pelo menos uma vez, muitos iam alegar reumatismo, não pode levantar o braço, outros que o desodorante está vencido, tá? Não é indireta, não, é direta já. Qual que é o nosso desafio? O seu, o meu, o dele, o dela? Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é desenvolver como viver mais e melhor. Ainda ontem, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, vim falar aqui pela primeira vez, um homem de 50 anos estava aposentando. Um homem de 60 anos estava morrendo ou estava com derrame, andando todo torto. Hoje conhecido como acidente vascular cerebral. Eu estou com 70 anos, daqui a 14 dias eu completo 71 anos. Estou com o pé em 71. Faço academia 3 vezes por semana, danço uma média de 10 horas por semana, faço caminhada, não tenho carro, ando de moto. Quando eu falei que ando de moto, ela falou assim, perdeu o juízo. Eu falei, como é que eu vou perder? Eu nunca tive. Então,
Nunca tive juízo no bom sentido. Tem que explicar as coisas. Vamos em frente. Como que podemos nos reconhecer como espírita? Esses 2 slides aqui cutucam a gente. Diz Allan Kardec: a crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode fazer. Hoje está melhor dizer. Hoje está melhor do que ontem. Espiritismo é doutrina de transformação. Espírita que não lê está na contramão. Espírita que está na crise de Gabriela, eu posso falar se tiver alguma Gabriela no ambiente, não estou julgando indireta. Eu tenho uma filha que chama Amélie Gabriele. Colocamos, Kátia e eu colocamos nela o nome da esposa de Allan Kardec com a grafia francesa. Amélie Gabriele. Tá? Então, como é que fica? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Um amigo meu estava com problemas, foi ao consultório. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa há 48 anos, 2 anos em São Paulo, 46 em Juiz de Fora. Milhares de pacientes atendidos. E ele estava com os problemas, eu falei com ele assim: Falcone, já fui em tudo quanto é médico. O que eu faço? Eu falei, além de tratar comigo e com os outros profissionais de saúde, eu aconselharia você a tomar uns passes. Ai, eu tenho medo dessas coisas. Eu falei, o único perigo que tem é que diminui a luminosidade do salão. Mas ninguém vai receber espírito. Ele foi, gostou, começou a frequentar, a ler. Frequentou uns 5, 6 meses, sumiu. Algumas semanas depois, eu encontro com ele na Rua Alfred, que é o calçadão de Juiz de Fora. Fulano, que bom te ver, nos abraçamos. Você sumiu. Ele falou, Falcone, eu não aguento espiritismo, não. Falei, por quê? Espiritismo quer que a gente vire santo? Eu falei, não, senhor. Mateus Fraga, tem gente aqui que conheceu o Mateus Fraga encarnado. Mateus Fraga é um dos mentores da casa. A nossa casa tem um triângulo de forças. Dona Anita Borella cuida da parte da reencarnação. Irmã Clarissa cuida da parte da desencarnação. E Mateus Fraga da parte de obsessão e desobsessão. E os 3 dirigem a instituição. Então, Mateus Fraga diz que, os espíritos me dizem que, espiritismo não pede de você santidade. Pede de cada um de nós sanidade. É diferente. Nós temos que pensar nisso, então. Conhecemos a frase: nascer, morrer, renascer, progredir, sempre tal é a lei. O Falcone e o Pedrinho entraram na zona de conflito. Eu falei mal do Pedrinho, o Pedrinho me xingou, nos agredimos verbalmente, quase que saímos no tapa, ficamos inimigos. Passam os tempos, alguém encontra comigo e pergunta: Falcone, e você mais o Pedrinho já fizeram as pazes? Eu digo, não, estou deixando para a próxima encarnação, estou deixando para a próxima. Já tem gente transferindo para a próxima encadernação, coisa que pode e deve fazer hoje. Gente, não teve briga nenhuma entre eu e o Pedrinho, não, está só inventando a história. Tá? Daqui a pouco vão achar que nós brigamos mesmo, Pedrinho. Então, está lá no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho. Só que o meu adversário maior não é o Pedrinho, não é ela, não é ele, não é aquele, está dentro de mim. Eu preciso melhorar o relacionamento comigo, parar de beber. Se você é espírita e bebe, você está na contramão. Chega no além, não tem destilaria, não tem cervejaria, não tem botequim. Você vai ter que voltar para a terra e encostar em quem bebe. Hoje você é vampirizado, amanhã você vai ser vampirizador. Vai ser vampiro. Tem que ter cuidado. Se você ainda fuma, chega do lado de lá, não tem charuto, nem Havana, nem Cabana. Se você vive para comer, lê o Nosso Lar, caldos, sucos e sopas. Temos que pensar. Não brinca de espiritismo, não. Viver é a cada passo decidir com responsabilidade. Sim ou não? A Graziela me ligou. Falcone, você pode vir falar em Cataguada? Eu falei, depende do Pix. Ela deve ter levantado a sobrancelha, eu não vi, né? Falou assim, tem Pix? Eu falei, tem. Então, como é que faz, Falcone? Oração. Se você fizer prece para mim, eu vou.
E ela fez prece para mim, esqueceu de fazer para ela. Deu uma confusão danada. Vamos lá, então. Então, ela foi pedido que eu falasse em torno de um dos 16 livros da obra, da coleção psicológica de Joana de Ângeles. A série psicológica de Joana de Ângeles vem falar da quarta força. A quarta força é um ramo da psicologia criado nos Estados Unidos com vários segmentos na Europa que acredita em espírito. A maioria dos psicólogos, psicanalista, então, é um desafio falar em espírito com eles. Psiquiatra, com raras exceções, é um desafio. Não estou generalizando. Nós temos na nossa casa um psiquiatra que é um pesquisador da área da mediunidade e dirige o NUPES em Juiz de Fora, que é o Dr. Alexander Moreira. Então nós temos que pensar nisso. O que nós vamos fazer? O que nós vamos brincar? Aqui nós temos 16 livros para trabalharmos com ele. Narra uma história que no Rio Ganges, um inglês, naqueles dias em que a Índia era dominado pelos ingleses, tinha que atravessar o Rio Ganges para chegar ao outro lado. Porque do outro lado ele pegaria o trem que o levaria a Calcutá, onde pegaria o avião para voltar para a Inglaterra. Muito bem. Pegaria o avião. E aí? Ninguém queria atravessar, porque já estava caindo a noite. E ele tinha que atravessar. Mas tem um barqueiro ali que é o mais corajoso, vai nele. Ele foi lá, bateu na porta da casa do barqueiro. O barqueiro disse: eu levo o senhor. Colocou as duas malas dele dentro do barco, sentou no meio e o barqueiro acendeu uma lâmpada, uma lamparina, na ponta do barco, num pau que estava pronto para isso, pegou o remo e começou a remar. E à noite o breu tomou conta. Era uma noite de lua minguante. E ele remava, vencendo o rio lentamente. O inglês virou e perguntou para ele assim: você não tem medo? Ele disse: não, senhor. O que te dá coragem? Eu sei que a outra margem está me esperando. Daqui a pouco chegamos lá. E vencida a correnteza, chegaram do outro lado. Muitas pessoas perguntam: Falcone, você tem medo da morte? Eu digo: não, morte é libertação. Eu tenho receio da vida. Porque hoje, aqui, agora, eu posso julgar por terra 71 menos 11, 60 anos de doutrina espírita. 71 menos 14, 57 anos na área mediúnica. Hoje ainda eu posso fazer bobagem que joga por terra toda essa construção que eu venho fazendo, como diria minha avó, aos trancos e barrancos. A morte do corpo é a certeza de que nós vamos acordar no céu ou no inferno. Falcone, você acabou de mostrar o livro Céu e Inferno? Não tem céu e inferno? Tem, sim, senhor. Não tem é demônio. Ou melhor, tem demônio. Um dia, eu estava tendo um atendimento fraterno, acabava a reunião na FEAC, eu ficava ao lado da mesa, atendia uma fila, a reunião acabava 9h30, eu ficava até 2, 3 horas da manhã atendendo a fila. Chegou uma senhora com o olho estatelado. Quando chega alguém no atendimento fraterno com o olho estatelado, você já sabe que é uma locomotiva fora dos trilhos. Falcone, dona fulana de tal mandou eu vim conversar com você. Eu digo: seja bem-vinda. Em que é que eu posso ser útil? Você vê espíritos? Ela me disse que você vê espíritos. Eu vejo espíritos. Eu falei: eu não vejo espíritos. Eles se apresentam para mim. Chico Xavier, que era a maior antena parabólica, dizia que o telefone toca de lá para cá. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, tinha mais gente na fila. Ela chegou bem perto de mim e falou assim: Falcone, eu vejo demônios. E eu quietinho. Eu não respondi, ela perguntou: você vê demônios? Eu falei: vejo, estou vendo um na minha frente. Ela deu um passo para trás e disse: o sangue de Cristo tem poder. Eu falei: não tem poder não. Demônio vem do grego, daimon, significa espírito.
Sócrates tinha o seu daimo. Então nós sabemos que ao atravessarmos o rio da vida, o rio de Caronte, da Grécia, da mitologia, tem alguém nos esperando do lado de lá. Quando eu cheguei aqui na porta do centro hoje, a velha guarda estava toda lá embaixo. Os espíritos, os nossos amigos, os nossos amores e até os nossos desamores estão aí nos olhando. Vai em carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Então nós precisamos de pensar, aqui está a coleção da psicologia da quarta força. Se nós não lemos Kardec, que é a obra básica, se eu perguntar quantas pessoas leram livros de Joana de Ângeles, um dia reclamaram com Divaldo que Joana de Ângeles é difícil de ler, ela usa um palavreado muito estoico. Ele foi dizer para ela: Joana, maneira o português aí, porque não estamos reclamando. Ela disse: meu filho, espiritismo é cultura, compre um bom dicionário. E hoje com dicionário online nem precisa de comprar mais. Então nós precisamos de pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Olha aí. Apresenta a questão central. Por que a espiritualidade é importante para o equilíbrio nos dias atuais? Por que nós estamos precisando de espiritualidade? Vamos caminhar 10 passos. Primeiro passo, leiam comigo, por favor. O que é... Todo mundo, gente, vamos lá, 1, 2 e... O que é... Se alguém te fizer essa pergunta... Você é do violão. O que é espiritualidade? Não é você que é do violão, não? Cadê o do violão? Cadê o do violão? Já foi embora? Então, o que é espiritualidade para você? Espiritualidade? Espiritualidade. Espiritualidade é espiritualidade. Nós temos que pensar nisso. Temos que separar espiritualidade de religiosidade. Podem andar juntas. Eu faço palestra em empresa sobre espiritualidade. E não falo uma palavra de religião, mas falo de religiosidade. São os códigos. Eu estudei com professores do Oriente de 7 países: Índia, Nepal, China, Tibete, Japão, Coreia, Vietnã. Está faltando um. E Nepal, falei Nepal. Então, todos eles, uma religiosidade muito grande, uma espiritualidade muito grande. Eu me digo espírita, grito com o vizinho, xingo a esposa, bato no cachorro, reclamo com o filho. Como é que fica? Temos que pensar. Então, espiritualidade, à luz da doutrina espírita, é vivência. Primeiro a gente entra na doutrina espírita, depois a doutrina espírita entra na gente, depois a doutrina espírita sai da gente. O que Kardec disse ainda há pouco? Merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem. Eu não estou competindo com Valéria, nem com você, estou competindo com o Falcone de ontem. Nós temos que pensar nisso. Porque senão a gente fica brincando. Vamos para o segundo passo? Vamos lá? Espiritualidade. O que espiritualidade é no Livro dos Espíritos? Outro dia, eu estava com um grupo de amigos num clube que eu sou sócio em Juiz de Fora, batendo papo. E de repente um perguntou para mim assim: Falcone, tem Jesus no Espiritismo? E tinha mais uns 2 espíritas no grupo. Eu virei para ele e falei: a sua pergunta é muito pertinente. Gostei. E eu tenho a resposta na ponta da língua. Não tem Jesus no Espiritismo. Os 2 espíritas já começaram a arrepiar. Não tem Jesus no Espiritismo? Eu falei: não. O Espiritismo é Jesus. Está em João capítulo 14, versículo 21 a 26. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que não podeis suportar.
Então nós temos que pensar isso. Espiritualidade é a conexão interior com o divino, com a consciência superior. Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. E não é luz igual da Energisa que dá curto. Não. Com trovão ou sem trovão, a sua luz está presente. E estou vendo, menina, que você está envolvida em trevas. Estou inventando. Não, estou inventando. Eu tenho que pegar alguém. Quem senta na frente sofre. Estou vendo que você está envolvido em trevas. Não existe trevas. Não existe treva. Existe ausência de luz. Você está exalando ódio. Não existe ódio. Existe ausência de amor. Você é do mal. Não existe mal. Mal é a ausência do bem. Ainda ontem a gente dizia assim, vira o disco. Se falar para a meninada de hoje, vira o disco, eles não sabem o que é. Muda a conversa. Dá para entender? Espiritualidade é conexão. Não depende de religião. Não importa se você é católico, budista, muçulmano, espírita, macumbeiro, se você é do candomblé, se você é espírita, se você é protestante. Espiritualidade é modus vivendi. É a maneira de viver. Não me diga qual é a sua religião, me diga como que você vive. Se eu entrevistar 10 pessoas do seu relacionamento diário, o que eles vão falar de você? Aí a gente lembra do samba. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E os inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. No caixão todo mundo é bom. Era um santo. E o pensamento desgraçado, ainda bem que morreu. Então nós temos que pensar. Joana vai dizer para nós que espiritualidade é elemento essencial à saúde integral do ser humano. O que vem integral? Tira o L. Íntegra, que integra, que entrega. O camarada vai no restaurante, está lá, self-service, preço fixo. Ele come até a gordura escorrer no canto da boca. Nossa Senhora. Chega na churrascaria, está na porta um cartaz. Pague um churrasco e coma um boi. Ele fala, hoje eu levo essa churrascaria à falência. Vai ele. Come de tudo, escuro. O bicho sai até redondo. Na hora de tomar o cafezinho, tem adoçante, é que eu estou de dieta. Eu sei que não acontece com vocês. Todo mundo espírita equilibrado. É isso? Vamos para o terceiro passo? Vamos lá. A busca... Não, peraí. Eu sou músico, sou maestro. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Vamos lá, 1, 2 e... A busca pelo equilíbrio. Então, nós temos que pensar. O quanto de equilíbrio você tem na sua vida, Falcone? Cada um pergunte para si. Cada um pergunte para si. Temos que perguntar. Conflitos emocionais, psicológicos do homem moderno. Um dos maiores amigos para quem usa com equilíbrio é isso que está aqui. Com isso que está aqui, eu faço palestra para o mundo inteiro. Falo com amigos meus no mundo inteiro. O que tem de gente pondo o salário todo no joguinho. Eu não sei se vocês sabem, 60%, 70% do tráfego de internet é pornografia. Eu sei que aqui ninguém usa essas coisas, todo mundo é espírito puro. Mas lá de onde eu venho, eu tenho uns amigos que me mandam cada coisa, que tem que jogar água benta fluidificada, tem que pôr um balde, tem que pôr o telefone dentro de um balde de água fluidificada para desinfetar o telefone depois. Então nós temos que pensar nisso. A coisa é séria. Pressões sociais, excesso de estímulos, isolamento emocional. A internet me aproxima de quem está longe e me afasta de quem está perto.
Você chega num restaurante, pai, mãe e 2 filhos, ou um casal de filhos à mesa, cada um com um celular. E agora, como é que fica? Alguma crítica da minha parte? De jeito nenhum. A desconexão com o sentido da vida. Nós mineiros temos um de palavreado próximo. O camarada vira e fala assim: oncotô, proncovô, doncovim. Quem é de outro estado não entende. Tem gente que não sabe nem onde está. E está no final, no último parágrafo do preâmbulo do que é o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina que trata da origem, de onde eu vim, da natureza, o que eu sou, e do destino dos espíritos, para onde nós vamos, e da sua influência no mundo físico. E tem espírita que diz que está perdido. Tem espírita dizendo que Kardec está ultrapassado. Aí eu digo assim: me mostra onde que a gente muda. Não, tem que mudar tudo. Então reencarna e reescreve o Espiritismo. Como é que faz? Joana de Anjos diz que o sofrimento humano tem raízes profundas na ausência do significado, no distanciamento do ser real. Vivemos na fantasia, vivemos na ilusão, vivemos na maionese. E depois queremos reclamar. Sua glicose está lá em cima e você adora pastel de feira com garapa. O que eu vou fazer? A vida é sua. Não posso mudar o seu comportamento. Então, nós temos que pensar nisso. Vamos lá? Vamos. O quarto. Olha a música. 1, 2 e... O ego... O que é o ego? É o homem velho. Eu olho para uma pessoa bonita, eu olho para um objeto bonito, eu olho para uma casa bonita e digo: quero para mim. Quero ser dono do mundo. É o ego. Cala a boca. Faz o que eu estou mandando. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Você não sabe nada. Quantas pessoas você convive com esse palavreado? Quantas vezes ou não você já falou isso? Nós, os da cor X, somos melhores do que os da cor Y. Mulher? O lugar de mulher é no fogão e no tanque. Fala isso hoje que você apanha. A maioria aqui é mulher. Mas tem gente que tem marido que ainda acha isso. O lugar de mulher é no tanque e no fogão. Concurso para juiz estadual, estado do Paraná, 1 mês antes da pandemia, foi entregue os resultados. 10 vagas. Quem passaram? Quem passou? 9 mulheres e 1 homem. Você lembra disso? O homem em 10º lugar. E tem gente que ainda acha que mulher é menos inteligente do que o homem. O que nós vamos fazer? Não tem como entrar na cabeça do outro. Então, o conflito entre ego e self. O que é ego? A personalidade transitória. Eu não sou mal, eu adoeci, estou na ausência do bem. Não tem treva, tem ausência da luz. Falcone desce do salto. Por quê? O self é a nossa identidade espiritual. Eu posso chegar aqui num carro conversível, com roupa de grife, sapato de cromo alemão, cordão de ouro de bicheiro no pescoço. Posso. Jesus diz: túmulos, caiados por fora e cheio de podridão por dentro. A minha verdadeira identidade é o que eu penso. Se eu faço da minha cabeça uma lata de lixo, lixo atrai o quê? Mosca, mosquito, rato, barata, churume, mau cheiro. O cara fuma 30 anos, chega no centro: pelo amor de Deus, me dá um passe, pede doutor Bezerra para limpar meus pulmões. Eu digo: só daqui a 5 reencarnações, meu filho. O outro bebe de cair, chega lá, a esteatose, gordura no fígado, a cirrose. Põe a mão aqui, pede os guia para me curar. Eu digo: 8 encarnações. Mas o que nós vamos fazer? Temos que pensar. É a nossa vida.
O ego é preso às paixões, ao orgulho que gera sofrimento. Allan Kardec pergunta: qual missão que é mais importante? A da mulher ou a do homem? Para que ele tinha que fazer esse raio dessa pergunta? Complicou a nossa vida. Os espíritos respondem: a da mulher. Porque, dentre outras tarefas, cabe a ela educar o homem. Acabou o machismo. O espírito que hoje habita um corpo masculino pode, numa próxima encarnação, vestir um corpo feminino? Sim, e vice-versa. Trata bem sua esposa, sua namorada, sua noiva, sua filha, sua sogra, sua nora, porque senão você reencarna como mulher no Talibã, lá na próxima encarnação. Ué. Vamos lá? Vamos. Diz Joana: a espiritualidade favorece o reencontro do ego com o céu. Temos que pensar nisso. Navio anda no mar, avião anda nos céus. Mas você não é nem navio nem avião. Você é o piloto. Você pode aprender a pilotar um navio ou a pilotar um avião. Como é que nós vamos fazer? Então, é necessário que nós trabalhemos a frequência do perdão. Está lá embaixo, na saída, quem quiser, se alguém quiser, o meu livro Perdão Gera Saúde. O perdão não muda o passado, mas altera o presente e o futuro. Aprenda a pedir perdão. Num dos momentos mais delicados da minha atual reencarnação, tinha um camarada querendo me matar e falando mal de mim, 1001 mentiras. João Cabete, que fez a última música que o coral cantou. Qual foi a última música? Fim dos Tempos. Pode ver lá, está lá, João Cabete. Ele estava em Juiz de Fora, na Fundação Espírita João de Freitas, e eu fui fazer a palestra. E ele psicografou. Eu cheguei, abracei ele, estava na hora da palestra, nem conversamos. Quando acabou, ele entregou folhas para várias pessoas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e me entregou uma folha dobrada no meio. Eu abri a folha, estava escrito: há 77 vezes mandou Jesus perdoar. Quem não perdoa no mundo não pode saber amar. Perdoa sinceramente as faltas do teu irmão, porque tu também necessitas de montanhas de perdão. E o Falcone, que já estava quase arrancando o 38 para dar meia dúzia de tiro, tchau, desce do salto, Falcone. Então nós temos que pensar. 5. Espiritualidade. Nós estamos no centro espírita para lavar nossa roupa suja. Para lavar nossa roupa suja. Mas não é para cuidar da vida dos outros, não. Lavar a nossa. É como se tivesse um monte de tanque, um monte de tanquinho, um monte de máquina de lavar. Estamos aqui para isso. Nós reencarnamos. Tem alguém aqui que está fazendo faculdade de alguma coisa? Levanta a mão para eu ver. Ninguém aqui está fazendo faculdade nenhuma, não? Tem ninguém matriculado? Tem um lá atrás. Qual a sua missão? Melhorar seu currículo cada semestre. Nós estamos aqui para melhorar o nosso currículo. Por quê? O ego, mais a vivência espiritual, transforma você para melhor. Eu ainda não sou flor que se cheira. Sou muito egocentrista. Mas, falando em Kardec, vivendo Kardec, falando em Jesus, vivendo Jesus, eu começo a me tornar um ser melhor. A espiritualidade fortalece a resiliência, alivia dores psíquicas, gera mais propósito. Qual o seu propósito, Helena? Para que você vive? Não é para quem que você vive, não. Para quê? Temos que perguntar. Qual o seu propósito de vida? Oncotô, broncovô, broncovim. Estou mais perdido que cego e tiroteio. Diz Joana de Ângeles que o cultivo de valores superiores, amor, perdão, compaixão, caridade, trabalho voluntário, atuam terapeuticamente na alma. Palavras do Evangelho. Toda vez que deres de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, que vestires a quem está nu, é a mim que o fazeis. Temos que pensar nisso. Como é que nós fazemos?
Espiritismo para nós é oportunidade. Leia o meu livro Perda de Pessoas Amadas, tem lá embaixo. Não estou fazendo propaganda para ganhar dinheiro, porque a renda vai toda para as obras assistenciais. Estudos científicos indicam os benefícios da espiritualidade na saúde física, emocional e espiritual. No capítulo 6, chama neuroplasticidade. O espiritismo ajuda você a melhorar a conversa de um neurônio com o outro. Neste livro eu falo de uma experiência feita numa universidade americana com mais de 300 voluntários. O aumento da imunoglobulina a diminuição da imunoglobulina B. Como é que você chama, menina? A Rosângela chega no meu consultório e fala: Falcone, eu acabo uma caixa de antibiótico e começo outra. A minha rinite não passa, não cura. A minha sinusite não cura. A minha gripe não cura. A minha ite não cura. Porque seu sistema imunológico está lá embaixo. Faz o exame da imunoglobulina A. Despencou. Leia o capítulo 6, neuroplasticidade, você vai aprender a subir a sua imunidade. A sua imunidade. Temos que pensar nisso. Como é que nós ficamos? No livro Obras Póstumas, abril de 1866, Transição Planetária. Uma mensagem recebida pelos médiuns M e T Kardec, só coloca iniciais, não coloca nome dos médiuns. Está escrito assim, segunda parte, lá no final do Obras Póstumas. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita. Até entre as crianças, a loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão antes da morte, riscado do mundo dos vivos. Quantas pessoas você conhece dependente de remédio químico? Você encontra aquele, como é que vai, fulano? Estou bem, tomando remédio direitinho, tá legal. Se não tomar o remédio, enlouquece. O remédio é um freio de mão para segurar o que está ali dentro. O suicídio, pessoas que são riscados do mundo dos vivos. O suicídio entre crianças e jovens. Na minha família, uma jovem de 16 anos suicidou-se. Com o pai e a mãe na sala, ela entrou no banheiro e suicidou-se. Um menino de 9 anos suicidou-se. Isso seria o sinal que nós estamos enfrentando a transição planetária, que vai demorar 9 séculos. Quantos meses demora uma mulher para gestar um filho? 9 meses. Tem gente dizendo que em 2057 o planeta muda. Só se o Harry Potter incorporar e disser Lumos. 9 séculos. E planeta de regeneração ainda tem suicídio, ainda tem aborto, ainda tem homicídio. Provas e expiações tem mais gente desequilibrada do que equilibrada. Predominância do mal, que é a ausência do bem, em relação ao bem. Regeneração, predominância do bem em relação ao mal. Nós temos que pensar nisso. Vamos avançar? 6. 1, 2 e... Algumas pessoas precipitadamente acusaram o Divaldo, que o Divaldo estava colocando meditação no espiritismo. É porque não leram o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Tua mente é o espelho da eternidade. Quando serena, reflete o universo. Quando em turbulência, reflete o caos. Leiam Pensamento e Vida. Toda vez que eu vou, que Mateus me diz, leia Pensamento e Vida, eu coloco as barbas de molho. Eu sei que vem tempestades. Então nós temos, não é meditação de raspar a cabeça, ficar de perna cruzada, não. É meditação de fazer silêncio, aquieta a mente. Diz o Ana de Ângeles que meditação como ferramenta de encontro com o self é diminuir o ego e aumentar o self. É abrir espaço para Jesus habitar dentro de você. Quando perguntam para Jesus,
mestre, ele fala tanto nesse tal reino dos céus, perguntam para ele, onde está o reino dos céus? O que ele responde? Dentro de vós. Se eu estou com Jesus, eu estou na frequência selfie. Mas quando eu falo mal de você, do seu marido, do seu vizinho, do seu filho, da sua sogra, não sei o quê, quando eu grito, berro e exijo direitos, é o ego, é o homem velho. É o homem velho falando. Temos que pensar nisso. Silêncio como espaço para ouvir a voz interior e alinhar-se com o divino. Eu vou cantar uma música aqui que corro o risco de não me chamarem nunca mais para falar aqui. Tem muito tempo que eu não falo aqui. Quem souber, canta comigo. Católico está cantando, protestante está cantando, até coral espírita está cantando. A mulherada adora o padre Fábio. Meu Deus, que desperdício aquele homem ser padre. Eu gosto do outro, que já foi magrelo, hoje está gordo. E como é que é a música dele? Quem souber, canta comigo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Isso tem religião, uma música dessa? Tem religiosidade. Fim dos tempos, tem religião. A primeira música que vocês cantaram foi linda, aquela eu não conheço, não. Eu quero uma cópia da letra. Reflexões. Temos que pensar nisso, gente. Eu sou músico, sou maestro. Mi, ré, do, si, lá, sol, si, do, ré, mi. Mi, ré, mi, fá, mi, sol. Mi, ré, mi, fá, mi, lá. Mi, ré, mi, fá, mi, ré, sol, sol, mi, ré, do, dó. A velha guarda sabe o que eu estou cantando. Tico, tico do fubá. Então, nós temos que pensar. Religiosidade está presente na mulher que está fazendo a comida, no pintor que está pintando a parede. Religiosidade está presente no camarada que está podando a árvore, que está varrendo a rua, no coveiro que está enterrando o corpo, no juiz do Supremo Tribunal, quando age como tal. Mas nem sempre cumprem a missão. Então vamos em frente. Está aí o livro Pensamento e Vida. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos das nossas experiências de ontem. Estamos aqui para alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Quem sabe canta comigo. Felicidade foi embora e a saudade ainda chore, é por isso que eu choro. Vai? O mundo ainda tem salvação. O mundo ainda tem salvação. Vamos lá? 7. A dor não precisava de ser pela dor. Podia ser pelo amor. Mas eu estou casado com Maria. Aí aparece Tereza na minha frente. Eu digo, curvas mais não sei o quê, olho mais brilhoso. Ou eu começo um triângulo amoroso, prometo o céu para as duas e não dou nem o inferno. Por isso, não coloque a sua felicidade nas mãos de ninguém. Dia 14 de julho, queda da Bastilha. Quem sabe canta comigo. A los enfants de la patrie est arrivée. Recebi a ficha de 51 anos membros de Alcoólicos Anônimos. Há 51 anos, só por hoje, eu estou limpo de álcool e de tabaco. É uma luta. É uma luta. Se eu for na sua casa e você falar, Falcone, comprei uma garrafa de suco de uva para você. Você vai almoçar aqui em casa hoje, eu digo assim, se tiver lacrada e eu abrir, eu bebo. Se não tiver, eu não bebo. Porque o que tem de parentes, amigos que fazem brincadeiras com quem está frequentando Alcoólicos Anônimos e mistura o que não deve por brincadeira. Brincar com fogo.
reconfigurar o entendimento e a dor do sofrimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, perda de pessoas amadas, a melancolia, o mal e o remédio. Mas não lemos Kardec, como é que eu vou saber que o Espiritismo alivia a minha dor? Conhecereis a verdade, vos libertará. João capítulo 8, 32. A dor não como punição, mas como recurso educativo da vida. Em vez de você andar com o seu automóvel na sua mão, você deixa o carro ir para o acostamento e o pneu estoura. Você entrou na frequência da dor. Por quê? Porque não conduziu o carro com amor. Deu para entender? Tem um livro que eu sempre cito, e não é espírita e não é de religião nenhuma, mas é religiosidade de fio a pavio. Quando a raposa falava, menina, você sabe que a raposa já falou? Você não sabia, não? A raposa falou e disse para o pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Você não leu o Pequeno Príncipe. Está no seu celular, não está? É só cutucar que está lá, mas não lê. O problema é esse. Eu sou antigo ou sou novo? Eu também sou. Nós dois temos mais ou menos 40 mil anos na idade da razão. Essa não é a primeira encarnação sua, não, nem vai ser a última. Joana diz que o sofrimento pode despertar para o essencial e levar à transformação interior. Orar. Não, fica quietinho aí, não vai para trás, não. Vamos para o 8, está acabando. Práticas. Temos que pensar nisso. Quais são as práticas espirituais? Orações. O quanto você faz de prece por dia? Oração não é rezar 50 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1000 Crê em Deus Pai, 500 prece de Cáritas, não é isso. Quando quiserdes orar, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fecha as portas e janelas e reza no mundo interior. Não é fechar as portas e janelas da casa, não, meu filho, é fechar as portas e janelas. É meditação, é mergulho, fortalece a conexão espiritual. Pensamentos e atitudes de G3. Quem sabe o que é G3? Você sabe? Vamos ler juntos? 1, 2 e... generosidade, gentileza, gratidão. Está faltando isso na sua vida. Se não está faltando tudo, em um dos 3 está faltando. Precisamos afinar a orquestra. O moço do violão estava com quantas cordas no violão? 6. Tem que afinar 5 só? Não, todas. Temos que pensar nisso. Como está a sua instrumentação? Vamos lá? Vamos. Mais uma. Vamos, leitura edificante. Allan Kardec recomenda, os espíritos recomendam ler Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Não vou pegar a menina mais como coitada, né? Agora eu vou pular de cá. Quantas refeições você faz por dia? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e à noite você não vai comer nada ali nos fundos, não. 5. Quantas vezes você lê Kardec por dia? Se o corpo precisa de pão, diz Dr. Bezerra de Menezes, muito mais o espírito de oração, de leitura edificante. Precisamos disso. Prática da caridade. Eze, capítulo 15, Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Eu tive a oportunidade e a honra de viver com Chico Xavier durante quase 3 décadas. E um dia eu ouvi o Chico falar, se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu continuava no catolicismo. É fora da caridade. Fora da caridade. Temos que pensar nisso. Por quê?
porque senão a gente se atropela. Vamos em frente? Tem mais. Olha lá. Práticas espirituais. Serviço ao próximo como forma de transcendência. É o trabalho voluntário. Se eu dou uma gravata de presente para o companheiro, ele tem dinheiro para comprar 20, 30, 40, quantas gravatas ele quiser. Eu estou fazendo caridade ou estou fazendo gentileza? Quando você dá uma cesta para uma mãe, para um pai, uma família que está passando fome, é gentileza ou caridade? Deu para entender? Temos que pensar nisso. Vamos lá? Vamos. Higiene. Mateus Fraga fala isso com muita frequência. Dona Anita Borella fala isso. Dona Anita estava atrás de você na hora que você estava cantando aqui. Hein? Ah, viu? Você estava cantando, ela estava atrás de você. Anita Borella, minha avalista da mediunidade, estou lascado. Eles falam, não existe evolução sem higiene. O corpo que você sabe que está a caminho do cemitério, quem for corajoso faz isso aqui. Só os corajosos faz isso aqui. Vamos ver. Tem nenhum corajoso aqui, não? Só os corajosos. Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho. Esse corpo lindo, cheiroso e gostoso que você está passando a mão, está a caminho do cemitério. Vai demorar. Pois é. Toma juízo, então. Quer que demora, toma juízo. Nós temos que pensar nisso, gente. Vamos lá? Vamos. Ó, culto do evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Temos que pensar nisso. Prática constante do perdão. Prática constante. Está lá embaixo o livro Perdão Gera Saúde. Alimentos depurativos, coma e seja feliz. Como é que é o outro? Fome de quê? Está tudo lá, se você quiser. Vamos trabalhar? Vamos. Fé sem obras é morta. Onde está isso? Obras básicas. Temos a sensação de que o tempo cada vez está menor. Gente, o dia continua com 24 horas. A hora com 60 minutos. O minuto com 60 segundos. Mas o Zap não deixa a gente ficar. Assiste o primeiro para você ver. Daqui a pouco tem mais um. Quando você vê, passaram 2, 3 horas. Muitas pessoas reclamam, Falcone, eu mando mensagem para você, você não leu, recebo uma média de 4... Aqui, a namorada briga comigo. Eu mandei mensagem para você de manhã, você não respondeu até agora. Falei, liga. Uma média de 400 mensagens por dia. Dá tempo de ler? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho ou tarefas. No meu perfil está lá. Se for urgente, liga. 8. Vamos lá? Ah, não, ainda tem mais um, tem mais ainda. Ovo. Ó, práticas espirituais que promovem o equilíbrio. Ovo. Todo dia de manhã eu como um omelete com 4 ovos. Todo dia de manhã. Proteína de boa qualidade. Meu sangue é O, então eu preciso disso. Mas cuidado. Se você quer evoluir, você precisa de ovo várias vezes ao dia. O que significa ovo, querido? Não é aquele negócio da galinha, não. O O é... E o V? E o O? Horário. Guarda isso, receita da felicidade. O marido está te apoquentando? Ovo. A esposa está te colocando de cabeça quente? Ovo. Temos que ter cuidado. Senão, o bicho pega. Penúltimo, a plenitude como... Não tem 16 livros da Joana? O livro Plenitude como meta espiritual. Como é que é isso, Falcone? Leitura edificante de Allan Kardec, pelo menos 30 minutos diário. Prática da caridade
Para quê? Para que você alcance essa plenitude. Senão não consegue. Senão não consegue. Por quê? Porque nós estamos aí. Plenitude é o estado de harmonia entre o ser humano, entre a razão e o sentimento, entre o ego e o céu. Vocês lembram antigamente, tinha um dos desenhos do Pato Donald, ele ia fazer alguma coisa errada. Aí aparecia um Pato Donald deste tamanhozinho do lado de cá, vestido de anjo. Não faz não, que vai dar errado. De repente, pluf, aparecia um do lado de cá, de rabo de chifre, capetinha. Dentro de você é isso. Dentro de mim é isso. Ego e self. Quem que vai vencer? O que eu alimentar mais. Não é ausência de problemas, mas é dar presença, sentido. Para que eu vivo? Por que eu vivo? Então nós temos que pensar nisso, meus queridos. Plenitude é o resultado de um processo contínuo de autoconhecimento, espiritualização, amadurecimento psicológico. Saber que, se este corpo é perecível, eu sou eterno. O som está sendo amplificado por equipamentos, passando pelo microfone, mas o microfone sem alguém falando é morto. Eu errei porque a carne é fraca. A carne não é fraca nem é forte, querido. O espírito, o ânima que movimenta a carne, é que é assim. Então nós precisamos de pensar o que nós estamos trabalhando. Viajamos 10 passos, explicando um a um. A responsabilidade é do tamanho do conhecimento, agora é com você. Então nós temos que pensar. Mais uma semana espírita. Espiritismo como caminho para o equilíbrio verdadeiro. Aplicarmos ao menos uma prática espiritual dessas no dia a dia. Vai valer você ter vindo aqui. Sugiro a leitura de Plenitude como aprofundamento. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é discernimento. Quando você vê um profissional de saúde bebendo e fumando, pode ser um grande especialista. Conhecimento, mas não tem discernimento. Tudo que o seu corpo precisa de álcool, o corpo fabrica o álcool com a digestão dos amidos. O álcool mata tudo que está vivo e conserva tudo que está morto. Vamos lá? Jesus e atualidade, o homem integral, plenitude, momentos de saúde e autoconsciência, o ser consciente e autodescobrimento. 16 livros. Invista. Porque a hora que você acordar no mundo espiritual, vão te perguntar o que você fez do tempo que ficou na terra. Fiz fofoca. Salmo 52. O peixe morre, o homem pela língua. Está lá na Bíblia, estou só copiando. Então nós temos que pensar, crescer dói, mas eleva. Eleva o propósito espiritual das nossas lutas, diz Chico Xavier. É pelo esforço que a gente cresce. Temos que ter mais responsabilidade com o corpo. Isso aqui não vale nada. Se não vale nada, por que você está encarnado? Cuidado com a brincadeira. Mais responsabilidade social. Quando você chupa uma bala, você está cometendo o primeiro crime, colocando na boca veneno. Quando você joga o papel na rua, está cometendo o segundo crime. Está poluindo o meio ambiente. Mas eu pago imposto, a prefeitura é obrigada a limpar. O seu dever é não sujar. Temos que pensar nisso. Então, corpo, mente, falar, comida, lar, centro espírita, labor, lazer, tempo. O que você anda fazendo disso aqui, Falcone? Você é meia boca? Seu carro precisa de 30 libras em cada pneu. Põe 15. Bola murcha. Vai empenar tudo. Você sabe disso. Envolvimento é uma coisa. Comprometimento é outra. A responsabilidade é sempre sua, minha. Bate no peito e fala assim: a responsabilidade é sempre minha. Vamos lá? 1, 2 e... A responsabilidade é sempre minha.
Temos que pensar nisso. O mundo está melhorando. E o mundo vai de mal a pior. Se você assiste televisão, jornal, o mundo parece que vai a pior. Nós estamos na Terra com um compromisso com Deus. Sheila escreveu pela mão de Chico Xavier. É assim que você permanece com exatidão no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, no momento certo, no compromisso certo, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa, com os recursos certos. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo. A ação, porém, é nossa. O bem que ele fizer não gera um grão de crédito para você. O mal que ele fizer não gera um grão de descrédito para você, a não ser que você seja partícipe com ele. Temos que pensar disso. Então, queridos, essa é a lei. Aproveita, porque a fila para reencarnar está grande. E cada dia as mulheres querem ter menos filhos. Qual que é o nosso desafio? Acabativa. Quantos livros você já começou a ler? Quantos livros você terminou de ler? Quantas vezes você disse que ia para a academia? Quantas vezes você foi? Quantas vezes você disse que ia aprender francês, inglês, alemão, chinês, seja o que for? Quantas vezes você aprendeu? Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe por que a velha guarda do Paz, Luz e Amor estava lá embaixo para receber todos nós? Porque perseveraram. Porque perseveraram. Porque perseveraram. Trabalhador de um dia só é fogo de palha. Então, perseverar. Quantos sonhos, quantas metas deixamos abandonados ao longo da nossa caminhada? Lembra de Jesus? O grão de mostarda. Ninguém, Mateus Fraga diz, ninguém tropeça em pedras grandes. Com pedras grandes a gente tromba. A gente joga a gente no chão, são pedrinhas. Não, é só um traguinho. É só uma fungada. É só uma puladinha de cerca que eu vou dar. Ninguém está vendo, não. Olha a nuvem de testemunhas. Temos que pensar nisso. Olha ele aí. Cadê a menina que foi no Mateus? Olha lá. Olha ele aí. Ó. O melhor trabalhador espírita é aquele que serve e dá menos trabalho. Eu cheguei na fazenda Paraopeba, gente, com 14 anos. Eu saía da sala para ir para o ginásio, para ir para a merenda. No meio do caminho, eu não sabia quem era encarnado, quem era desencarnado. A vidência abriu de uma vez só e eu comecei a chamar o urubu de meu louro. Trabalhei com ele dos meus 14 aos 23 anos. Ele desencarnou. 7 anos depois, eu estava psicografando no Ivon Costa, Centro Espírita Ivon Costa. Ele reapareceu. Então, são os nossos anjos da guarda. A sua mente é isso que está aqui, ó. 24 horas por dia, mandando e recebendo energia. Nós temos que pensar nisso. Mais de 10 trilhões de células, mais de 100 bilhões de neurônios, mais ou menos 7 octilhões de átomos. Tudo isso você administra. Imagina o dia que você aprender a administrar isso com educação, Falcone. Quantas coisas. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha. A montanha sai do caminho e ela vai sair. Não é a montanha de terra e de pedra, não. É a montanha do egoísmo dentro de mim. Da mentira, da calúnia, da falsidade. Temos que pensar nisso. Vamos lá? Quem dá o pão... Hoje teve a festa, a Helena foi lá para a festa do idoso. Temos que pensar nos nossos jovens, nas nossas crianças. Como eu fiquei alegre quando eu vi crianças e jovens no coral. Parabéns. As mocidades estão fechando. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Preste atenção na frase que vem agora, é para fazer, não é teatro não. Vamos lá? Vira para a pessoa que está à sua direita e depois para a pessoa que está à sua esquerda e diga com determinação: você é importante para mim. Cadê o dedão? Fala para mim. Isso. Aqui, ó. Você é importante para mim. Fala para mim.
Pronto. Agora vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Espera aí. Agora o bicho vai pegar. Ao final, levante-se e abrace pelo menos 3 pessoas que você nunca abraçou. Não adianta abraçar com mais. Não, nem agora não. Espera aí. A pressa é inimiga da perfeição. Isso, ela está com cara. Olha o outro fugindo lá. Olha o outro fugindo lá. Então, nós temos que pensar. Agradeça mais, reclame menos. Lembra do barqueiro. Lembra do barqueiro. Eu sei que no meio da escuridão, a outra margem está me esperando. Espiritismo é consolador prometido. Espiritismo está aqui para abrir a sua, a minha, a nossa mente. Gratidão a todos que deram e que estão dando a sua vida por esta casa, por todas as casas espíritas de Cataguases. Eu estive com seu Astolfo Olegário, esposo da dona Anita, na inauguração do Centro Espírita Anita Borella. Me convidaram para fazer uma palestra lá, mas dia de semana. Como é que eu saio dia de semana de Juiz de Fora? Não tem jeito. Então, vamos trabalhar-nos. O SOS Preces está à sua disposição. Temos evitado dezenas, centenas de suicídios. No verso do folheto tem o Instagram e o YouTube da FEAC. No verso do folheto tem o meu Instagram e o meu YouTube. Siga. Pare de assistir coisa lixo. Esse aqui eu já falei. Quando eu dou um passo em direção à cura, ao equilíbrio, eles dão 10 passos em direção a mim. Ajuda-te e o céu te ajudará. Toda quinta-feira você tem encontro marcado comigo às 20 horas no YouTube da FEAC. Estamos estudando as obras de Manuel Filomeno de Miranda. E precisamos estudar mais. Vamos ler? Precisamos. Muito bom. Podemos fazer mais e melhor. Experimenta, Sebastião Diogo, outro trabalhador da FEAC. Reconcilia com os inimigos dentro de você e com as pessoas fora de você. Dr. Jacó, que é o médico homeopata que eu falei que faz o receituário, meu intermédio, diz: busca viver na prática os conhecimentos que já dominamos na teoria. Se você entrar no Spotify e digitar Espiritismo para Iniciantes, Armando Falcone Filho, tem mais de 100 episódios, 10 temporadas, mais de 500.000 pessoas já assistiram. Todos os estados do Brasil, mais de 80 países. Essas duas jovens, filhas do meu coração, filhas adotivas, emocionalmente, me ajudaram a fazer podcast. Gravamos mais de 100 podcasts, com mais de 400 respostas de perguntas. Dedique pelo menos 30 minutos para estudar Kardec, já falamos aqui. Obrigado pela sua presença. Parabéns ao Centro Espírita Paz, Luz e Amor, a todas as instituições espíritas de Cataguases e região. Parabéns à Aliança Municipal Espírita. Invistam no jovem, invistam na criança, invistam no adulto, invistam em todas as faixas etárias. Oremos uns pelos outros e lembra, o Espiritismo não precisa de nós. Somos nós que precisamos deles. Melhore a qualidade do que você lê. Aproveite, ouça mais palestras pela internet. Esteja presente nas tarefas em que você pode ajudar. E perseveremos. Por quê? Porque Jesus conta com cada um de nós. Saúde e paz a todos. Desculpa se alguma coisa que eu falei te incomodou. Perseveremos. Mantenha meu nome nas suas preces. E quem tiver onde distribuir folheto do SOS Preces, pode levar quantos quiser.
Deus nos abençoe e guarde. Obrigado pelo convite. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. Nós agradecemos a você, Falcone, por mais esse banquete, né? Que delícia de estudo, de palestra, de reflexão e quantos puxões de orelhas, né? A gente deseja boa noite aos nossos companheiros que estão em casa, nos assistindo, mas convidamos para que venham presencialmente, né? Nada como estar olhando nos olhos. Nós vamos fazer o sorteio de 2 livros e logo em seguida teremos o cafezinho lá embaixo. Eu vou convidar o Silvinho para fazer a prece de encerramento e logo depois nós faremos o sorteio. Faz de 3. Quem ganhar o terceiro, eu lhe dou um livro lá embaixo, meu. Coma e seja feliz. Perfeito. Boa noite a todos. Finalizando, então, mais uma semana espírita de Cataguases, agradecendo sempre a oportunidade, né? A saúde de todos nós. Vamos à nossa prece final, né? Agradecidos por todo esse banquete espiritual, como o Renatinha falou, né? Pelo coral também que nos passou muito boas vibrações, né? Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda a espiritualidade amiga que está aqui agora nos visitando, nos pacificando, pedindo também para que leve essas boas energias aos nossos lares, aos nossos familiares, e para finalizar então a prece que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis, Senhor, cair em tentação e perturbação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então ao sorteio. São 3 livros, então. Ô, João, você me passa.